Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz sejam convosco. O que provoca a morte de uma pessoa? A Bíblia declara que a escravidão do pecado, ela provoca a morte espiritual. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que Jesus sempre pregou no seu ministério, a liberdade. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Já não há acusação, já não há condenação dos seus pecados. É para a liberdade que Cristo nos chama. E trazendo para um contexto espiritual, dentro do amor de Deus, no livro de Ezequiel, o soberano Senhor declara o seguinte: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Para vivermos, temos que nos arrepender, porque nós nascemos com a natureza adâmica, a natureza do pecado. E como Deus declara aqui, ele não se agrada da morte de ninguém, mas por ele não se agradar, não quer dizer que ninguém irá morrer. Ele está dizendo aqui que ele não se agrada, mas muitos estão morrendo espiritualmente, envoltos em seus pecados, envoltos na idolatria, envoltos nos seus hábitos pecaminosos, na sua carnalidade. E tanto Ezequiel aqui, sendo boca do Senhor, quanto Jesus, vem dizer: arrependam-se, convertam-se de seus pecados. Uma vida envolta em pecados é morte, morte espiritual, morte eterna. Nós vivemos aqui 50, 60, 70, 80, no mais tardar 90, alguns vão a 100 anos. Mas o que é essa vida aqui? Paulo declara que se nós espelharmos a nossa esperança somente nessa vida, nós somos os piores dos homens, porque não cremos numa vida futura. E se nós cremos numa vida futura, o pecado, uma vida de pecados, ela não nos projetará para isso, pelo contrário, trará a morte espiritual. Um pouco mais adiante aqui, ou antes, Ezequiel declara o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Deus, quando nos criou, ele não criou robôs para direcionar conforme a sua vontade ou manipular as nossas vidas. Deus nos criou com o livre-arbítrio. Nós temos a opção de escolher o que nós queremos ou o que nós fazemos. E ele continua aqui: arrependam-se, desviem de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Tem muitos que estão direcionados para uma vida pecaminosa e estão trazendo para eles ruína, sua queda, a morte espiritual. Livrem-se de todos os males, ou seja, de todos os pecados que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer? Por que você deveria morrer se Deus quer te dar vida? Jesus diz que aquele que for até ele terá vida e vida em abundância. E ele vai mais além, dizendo que todos aqueles que forem até ele jamais serão lançados fora. Por isso, nós temos liberdade em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai nos conduzir no caminho certo. Se nós estamos andando por veredas tortuosas, se nós estamos andando por caminhos tenebrosos, pode ter certeza que nós não estamos ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os planos dele são mais perfeitos do que os nossos. Você pode viver vida em abundância, você pode ter uma vida feliz e tranquila se você entregar seus caminhos ao Senhor. Confia nele, ele agirá, ele vai te direcionar para a melhor escolha. Andando com Deus não tem erro. Nós podemos sentir faltas de alguns prazeres que o mundo nos dá? No primeiro momento, sim, porque o pecado ele é prazeroso. O pecado ele nos envolve, mas de uma forma tão nefasta que quando nós estamos afundados nele, já não há mais esperança, porque a única esperança que nós projetamos foi no mundo, e o mundo não traz vida, pelo contrário, o mundo traz morte, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo num mundo mau. Mas Deus tem um céu aberto de glória para nós vivermos e começar a viver ele aqui na terra.
Nós podemos ser livres em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Então projete a sua liberdade, saia da escravidão do pecado, arrependa-se, volte a sua vida para Deus e deixa Deus te transformar da forma que Ele quer, da forma que o Espírito Santo deseja trabalhar em você. Dê ouvidos ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida para que ele comece a transformar e completar a boa obra, que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, que você viva intensamente na presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.